Boa tarde já, né? Hoje é o dia 10 de junho e a gente acabou de vivenciar um psicodrama público online chamada A Vida em Si, uma experiência de cinema e psicodrama, e dirigido pela Denilda Prado, tá? Que está aqui com a gente. Hoje teve a participação de 26 pessoas e foi um trabalho muito interessante e muito emotivo também, né? Então, ele afetou muitas pessoas, elas colocaram um pouco isso. Para fazer o trabalho, a Denilda fez um aquecimento inicial, tendo a ver o uso da câmera, né? Para todo mundo e do microfone. E depois disso, passou então o compacto do filme, A Vida em Si, e aí, após o trabalho em grupo, foi possível conversar um pouco sobre quais foram as afetações relacionadas ao filme. Foi um trabalho muito interessante e que despertou muita emoção das pessoas. Então, e aqui agora a gente tem várias pessoas que gostariam de comentar. Então, a Inês, a Gil e a Carolina. Então, eu vou pedir para a Inês começar a comentar. O que você achou, Inês? Como é que foi para você? Está sem som. Boa tarde a todas. Então, me parece assim que a experiência foi uma experiência bastante profunda, né? O filme trouxe temas muito pertinentes e impactantes. E para mim essa experiência me remeteu a experiências profissionais, né? A vivências profissionais. E basicamente assim um destaque, né, para as questões da imprevisibilidade da vida, né, da impossibilidade que a gente encontra como seres humanos ou como profissionais de psicologia, os nossos limites diante da vida do outro, né, do sentir do outro, da importância da existência para outra pessoa. Né? Então, foi bastante importante isso para mim, realmente bastante impactante, porém, eu tenho uma percepção de que, se nós formos um pouco além, né, e formos um pouco além também desse compacto do filme, a gente vai se deparar com o sentimento, né, com o amor, com a razão da nossa existência, que é o que traz, de fato, o sentido do próprio filme existir e da vida também existir. Obrigada. Obrigada, Inês. Muito bem, Caroline, como é que o filme, como é que todo esse trabalho ressoou para você? Boa tarde. Então, é a primeira vez que eu participo de um psicodrama, então eu pude conhecer mais a fundo de perto como participar de uma sessão, como que funciona toda essa dinâmica, né? Esse filme, eu não conhecia ele, então, para mim foi uma experiência totalmente nova junto ao psicodrama, né? Então, ressoou de forma muito positiva, eu devo dizer, e muito reflexiva também, né? Porque eu, como estudante de psicologia, fico nessa, sabe, ouvindo as histórias que as pessoas mais experientes têm para contar e os relatos que são, enfim, relatos chocantes que trazem muita emoção junto, né? Então, foi interessantíssimo, assim. Eu vou ver o filme com toda certeza e ressoou de forma muito positiva. Eu, né? Tem que ligar o som. Peraí. Obrigada, Caroline. Gil, você tem uma experiência já nesse tipo de trabalho, né? Então, como foi para você fazer esse psicodrama enfim, verificar o que aconteceu? Veja, eu não tinha escolhido suicídio como o tema. Foi um tema que surgiu no grupo, mas a minha primeira fala foi assim: suicídio, luto, medo
é uma coisa só. No sentido assim, que a gente pode botar um tema só. Porque o suicídio leva ao luto, o medo, e tinha as conexões. Aí, acho que quem era que estava? Era Val, né? Aí Val falou contraditório, que era contraditório a gente tentar tirar a vida da gente. Então a gente falou, estamos um tema só. Pensamos. Eu estava fugindo do suicídio, óbvio que eu estava fugindo do suicídio, como tema a ser escolhido. Porque é um tema muito difícil, é um tema muito doloroso, é um tema que eu me deparo muito frequentemente com o risco do suicídio. Não é com o suicídio em si, mas é com o risco do suicídio, né? Então eu tenho assim um cotidiano disso. Mas hoje, em particular, eu estou esperando a morte cerebral de um amigo que está desde domingo, que ele teve um AVC e está no protocolo de morte cerebral. Então, eu estava pensando, hoje, quando eu entrei, eu nem sabia se ia conseguir entrar, porque a gente está esperando a hora para a gente estar com ele, ele já abriu o protocolo de morte cerebral. Eu estava pensando sobre morte, mas eu estava pensando sobre celebrar a vida, sobre celebrar o amor, celebrar o encontro, e não me centrar na dor, não me centrar na finitude, não me centrar no término, mas me centrar na celebração da vida. Então, eu acho que este filme celebra a vida, apesar de ter tido aquele grande impacto de quem não assistiu o filme, ter tido aquela sessão de suicídio muito forte. E quando eu penso nos 3 pacientes que eu perdi de suicídio, que aconteceram, eu tinha pouquíssimo contato, que foi o que eu vi a narrativa do suicídio. Os outros 2 eu cuidava há mais de 10 anos. Então, as outras 2 mortes que aconteceram de suicídio, dos 3 que eu perdi, nesses 45 anos, esses outros 2 foram muito difíceis no momento. Mas eu tenho a celebração deles da vida. Eu tenho a celebração deles dos encontros, das festas que fizemos juntos, sabe? Dói a morte deles, mas eu celebro a vida deles, porque eu pude viver com eles de cuidado e de vida e de momentos de vida, certo? E assim, e foi muito tocante que quando uma delas faleceu, que o filho pegou, que ela tinha caído do prédio, que o filho encontrou na madrugada, ele ligou para mim e, de vez de ele dizer, poxa, doutora Gil, a senhora médica dele, eu já não era mais, não evitou isso, ele falou assim, doutora Gil, eu só quero agradecer a senhora, mamãe se foi, acabou de se jogar, mas eu queria agradecer o cuidado da vida desses 10, desses 15 anos que a senhora está com ela. Para mim foi tão devastador ouvir um filho que está vendo o corpo da mãe no chão agradecer o cuidado. Isso me tocou de uma forma que eu só tenho que resumir que a gente tem que celebrar a vida, mesmo quando acontece o desenlace que a gente não queria. Parece que isso também foi o jeito de terminar, né, o trabalho. E aí, Denilda, o que você achou? E acho que uma coisa legal seria você falar um pouco sobre essa experiência de passar um filme, um trecho, né, de um filme e depois aí trabalhar com o grupo psicodramaticamente falando. Sim, acredito que, como já foi dito, né, aqui, foi um trabalho impactante, foi um trabalho que nos afetou de determinadas formas, né, de formas diferentes. A escolha para esse trabalho de hoje, para o Psicodrama Público aqui de São Paulo, foi exatamente nessa linha, né, da gente experimentar cinema com psicodrama aqui nesse espaço do Psicodrama Público. E pensar nesse filme, para mim, é pensar num carinho e num cuidado que eu tenho, porque eu quando faço a escolha do filme, eu tento fazer esse exercício, né, de ver como que isso vai chegar para quem está vindo participar.
E, de alguma forma, eu tinha percebido que essa cena especificamente mexeria com muitas pessoas, como realmente a gente viu que mexeu, mas que o filme, o nome do filme é A Vida em Si, como o próprio nome do trabalho que a gente fez hoje. E esse filme, ele retrata muito mais do que as cenas que eu trouxe, né? Eu acho que é bom eu falar um pouquinho, né? Que a gente fez um compacto de 12 minutos desse filme, a gente pensa ali, tem um filme de 1h40, e a gente diminui esse filme para 12 minutos de cena. Então, a gente faz uma escolha, a gente faz uma seleção, que é para trabalhar alguns eixos temáticos. E aí, esses eixos temáticos hoje foram trabalhados com esse grupo, que de forma incrível se doou para a realização do trabalho e trouxe suas histórias, compôs, de fato, o que a gente queria para esse trabalho. E dizer que esse é um trabalho que tem dado certo, a gente já faz esse trabalho desde 2019, então é um trabalho que a gente tem muito carinho, muito apreço por ele, né? Assim, na escola de psicodrama que eu faço parte, então é o Dramatriz. Então a gente tem trabalhado muito com essa proposta, né? De trabalhar alguns filmes e trabalhando isso na ação dramática, né? Então a gente traz o filme e em cima ali da proposta do filme a gente traz a proposta de trabalho, e foi um pouco do que nós trouxemos hoje. E como é que foi o impacto para você do trabalho de hoje? Bom, eu, a princípio, estava um pouco apreensiva, porque era essa, uma proposta diferente, uma proposta nova, mas fiquei muito feliz com a entrega que as pessoas fizeram, né, para a participação no trabalho. Eu acho que saio com algumas perguntas, algumas possibilidades de atuação diferentes, inclusive até uma sugestão de talvez trazer o filme e não direcionar as cenas e deixar com que as pessoas, só a partir do filme, compartilhem e, enfim, falem daquilo que mais lhes chama a atenção de acordo com a cena do filme. Enfim, são possibilidades que se apresentam a partir do trabalho que nós realizamos hoje, né? Então, saio bem contente com a possibilidade de continuar seguindo esse caminho, propondo novas atividades, propondo novos jeitos de trabalhar com esse filme. Então, para mim, é uma sensação de contentamento. Muito bom. Muito obrigada a todas vocês, obrigada especialmente a Denilda, que estava aqui com a gente, e até o próximo encontro do Psicodrama Público Online. Muito Tchau obrigada. para todo mundo. Tchau, tchau.